Às 7 horas da manhã, o alarme toca. O presidente acorda e as persianas se abrem para revelar uma manhã quente de segunda-feira em Washington. O primeiro compromisso é uma caminhada pelo corredor até a sala de jantar, onde o café da manhã é servido por uma equipe liderada pela chefe executiva de longa data, Kristeta Comerford. Também são fornecidos materiais de leitura, um pacote conhecido como boletim, que os assessores do presidente incluem as notícias que hoje em dia Biden precisa saber, como presidente e como pessoa. Além das maiores reportagens nacionais e internacionais, também são inclusos notícias e reportagens sobre o seu estado natal. Mas minutos depois, o presidente sobe as escadas para o terceiro andar, raramente retratado nas fotos da Casa Branca. Localizada em seu canto nordeste, há uma pequena sala de ginástica onde ele começa seus dias trabalhando com o treinador Drew Contreras. Chuveiro rápido, troca de roupa rápida e são 9 horas. Hora de descer e atravessar o West Colonnade para o lendário Salão Oval. Mesmo excluindo os custos de outras áreas do governo e apesar de estar no seu nível mais abaixo em anos, esse valor se traduz em 2.070.079 dólares por dia, 86.254 mil por hora ou 3.593 por minuto. Ou seja, distribuindo uniformemente, antes mesmo de o presidente chegar ao trabalho, o contribuinte americano pagou 3/4 de milhão de dólares pelo trabalho do presidente naquele dia, mas que pode valer a pena dependendo do que acontecer com o resto do dia. O papel mais crucial do presidente é ser o responsável quando grandes decisões precisam ser tomadas. Portanto, eles já devem estar informados sobre qualquer coisa que possa transcorrer e chegar à sua mesa. É por isso que quase todos os dias começam com uma reunião regular importante, o resumo do dia. O documento central dessas reuniões é elaborado pelo principal serviço de inteligência americano, resumindo o que eles acham que o presidente deveria saber, e assim tem sido descrito como o documento confidencial mais altamente sensível do governo. Claramente, então, não há chance de o público poder ver legalmente qualquer um de qualquer momento recente, mas a CIA desclassificou alguns. O mais recente deles é o de 20 de janeiro de 1977. O último dia da administração Ford. Começa com um resumo dos protestos contra o aumento dos preços dos alimentos no Egito e o dramático efeito que estava tendo na popularidade do presidente Anwar Sadat. Essa inteligência provou ser precisa. Ele foi assassinado 4 anos depois. Em seguida, é a cobertura da paralisação das negociações de paz em Chipre, uma sessão ainda confidencial sobre o Ocidente, Alemanha e França, notícias sobre uma próxima visita do líder soviético Podgorny à Índia paralisaram as negociações de preço dentro da OPEP. O relatório é curto, mas esse é o objetivo. O presidente deve ser o generalista, não o especialista. Em seguida, Biden se encontra com o chefe de gabinete, Jeff Zients. Essa função é difícil de definir porque é muito abrangente, mas de modo simples, o chefe de gabinete é essencialmente o gerente da Casa Branca. Eles lidam com a coordenação de todas as operações do presidente e seu cargo, estendendo-se até mesmo ao desenvolvimento de políticas. Portanto, tende a ser uma das posições mais poderosas. Na mais poderosa nação da Terra, mas seu titular raramente é conhecido fora de Washington. Mas rapidamente uma pequena crise. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, tuita que está perdendo confiança no arquiteto do Capitólio, Brett Blanton. Esta é uma posição ainda menos conhecida, liderando a empresa que administra o edifício do Capitólio. Portanto, é responsável por cerca de 2.500 funcionários e um orçamento anual de 800 milhões. A investigação contra Blanton surgiu a partir de uma denúncia na linha direta sobre o uso não autorizado do seu veículo de trabalho, que chamou a atenção para suas funções. O relatório do gabinete do inspetor-geral, emitido em outubro de 2022, constatou que Blanton tinha abusado de sua autoridade, usado indevidamente propriedades do governo e desperdiçado dinheiro do contribuinte, entre outras violações comprovadas. A investigação também descobriu que Blanton utilizou a sua viatura oficial numa outra ocasião, em 2020, para perseguir um veículo envolvido num atropelamento ocorrido em frente à sua residência, levando ainda a polícia e outros envolvidos durante o processo judicial a acreditar que era um agente da lei. O presidente Joe Biden
demitiu o arquiteto. Agora, não sabemos os detalhes exatos de como essa decisão em particular foi tomada, porque os detalhes minuto a minuto do dia do presidente, pelo menos dentro da Casa Branca, não são revelados ao público. Temos o que é chamado de agenda pública, mas isso inclui apenas o que a Casa Branca quer que saibamos, geralmente eventos abertos ao público ou imprensa. As segundas-feiras incluem alguns deles. E considerando a demanda por acesso para uma das pessoas mais poderosas do mundo, existe um sistema e tanto para gerenciar notícias na Casa Branca. 3 áreas principais são dedicadas à imprensa: a sala de briefing, as salas de imprensa e a chamada Praia de Calhau. Trata-se de um trecho do gramado norte, onde cerca de 2 dúzias de redes de televisão têm uma configuração quase permanente para tomadas ao vivo. Se você viu um relatório do prédio, provavelmente foi filmado aqui, como a Casa Branca essencialmente exige isso, não permitindo mais que as equipes pisem no gramado como faziam há décadas. Agora, esses jornalistas são representados coletivamente pela Associação de Correspondentes da Casa Branca. Embora não tenham direitos confidenciados, por tradição e em reconhecimento ao seu poder de moldar a imagem pública de um presidente, a Casa Branca atribui à associação o poder de gestora de acesso às instalações. São 3h30 da madrugada e, sem qualquer aviso ou alarde, uma carreata saiu silenciosamente da Casa Branca, transformando o que tinha sido uma semana bastante normal em uma verdadeira sem precedentes. Normalmente, quando um presidente se dirige à base conjunta Andrews para embarcar no Força Aérea 1, eles o fazem de helicóptero. É mais seguro, mais rápido e é menos perturbador para a comitiva cansada. Mas Biden não deveria estar viajando. Ele deveria estar dormindo profundamente na residência. E uma frota de 5 helicópteros Marine One se destaca sobre o centro de Washington. Em 1 hora, o presidente está no ar. Acompanhando está um grupo de viagem incomumente pequeno, composto por 3 ajudantes e conselheiros, um destacamento de segurança, uma equipe médica e apenas 2 jornalistas. Não só o pool de imprensa para a viagem extraordinariamente pequena, com apenas Wall Street, suas reportagens saíram com atraso, pois cada um entregou seus telefones celulares na chegada. Embora anormal, há algum precedente aqui. Por uma questão de imagem e moral, os presidentes costumam fazer viagens às zonas de guerra ativas. Normalmente, esses são mantidos em segredo. O planejamento de viagem do presidente Trump ao Afeganistão em 2019, por exemplo, foi tão tranquilo que quando ele deixou Mar-a-Lago, alguns de seus serviços secretos pensaram que ele ainda estava no local. Na imagem do presidente Trump também, apenas alguns poucos sabiam de sua partida. Os membros da imprensa perderam telefones e as janelas do avião foram escurecidas. Até Biden, porém, nenhum presidente americano havia visitado um conflito ativo sem a presença de tropas americanas ou mesmo uma base aérea segura para pousar. Viajar para a Ucrânia devastada pela guerra sem a presença dos combatentes mais poderosos do planeta, sem apoio aéreo americano direto, veículos ou tropas fornecendo segurança, é um risco extremo, mas um risco considerado pelo presidente como valendo a pena, e um risco considerado por seu pessoal de segurança, minimizado pela velocidade e sigilo, em vez de generosidade e força bruta. Esse planejamento se estendeu a qual avião o presidente e o grupo de viagem voaram também. Normalmente, o Força Aérea 1 é um indicativo de chamada reservado para a aeronave em que o presidente está a bordo. Geralmente, o modelo VC-25S facilmente distinguível, mas, como são usados exclusivamente pelo presidente, eles são tudo menos discretos. Na verdade, foi uma foto de um VC-25 no ar por um observador de aviões britânico que deu a dica sobre a viagem secreta de Trump ao Oriente Médio em 2019. Aprendendo com esse deslize, Biden e sua equipe embarcaram em um C-32 para o seu relativo anonimato. Ao contrário do VC-25, se o C-32 fosse avistado, poderia muito bem ser a primeira-dama
o vice-presidente ou um membro do gabinete, não necessariamente o presidente, pois geralmente carregam uma equipe de funcionários. Não muito tempo depois, o C-32 decolou do Joint Base Andrews e apontou para Weinstein Air Base. Um tweet veio à tona. Usando o Flight Radar 24 e dados de transponder disponíveis publicamente, o tweet havia identificado uma irregularidade e agora esquisitices estavam começando a se acumular. Após o anúncio da viagem à Polônia, a imprensa começou a questionar se o presidente estaria indo visitar a Ucrânia. Afinal, Biden havia visitado a Polônia apenas 11 meses antes, e um retorno tão rápido parecia suspeito. E zerando ainda mais, o usuário do tweet que avistou o C-32 inicialmente agora levantou a suspeita que poderia muito bem ser o presidente Biden a bordo do voo. Chegando na Ucrânia, uma carreata discreta leva o presidente de uma estação de trem, enquanto o interior do trem ucraniano lhe dava um ar de imponência própria do escritório. Este veículo não era revisado pela equipe do presidente. Era simplesmente um trem turístico de luxo reformado e agora reaproveitado para levar líderes mundiais para fora do país. De todas as manobras de alto risco realizadas nessa viagem, um trem sem blindagem passando para o leste, cada vez mais próximo da linha de frente, deixou a inteligência americana navegando em um campo minado de variáveis incontroláveis. Nas semanas e meses anteriores, esse desconforto ficou evidente quando os planejadores da Casa Branca pressionaram para alternativas mais seguras e previsíveis, como Biden e Zelensky se encontrarem em algum lugar longo da fronteira ou na cidade ocidental de Lviv, mais longe do conflito ativo e mais perto para uma possível intervenção. Embora os detalhes exatos de segurança e planejamento do contingente ainda sejam desconhecidos, sabemos que a Casa Branca comunicou a viagem à Rússia com antecedência e que 3 aeronaves de vigilância americanas fizeram um looping bem próximo quando o presidente cruzou a fronteira. Agora é segunda-feira, quando a jornada de 10 horas, 400 milhas e 650 quilômetros chega ao fim em Kiev. Após um briefing para atualizar o presidente sobre a história da cidade, Biden sobe a bordo de um Toyota Land Cruiser branco modificado. O que era segredo não é mais, já que as ruas do centro de Kiev estão próximas do tráfego e da especulação. Passadas cerca de 30 horas desde o último avistamento pela imprensa e após 24 horas de viagem, o presidente apareceu a quase 5.000 milhas ou 8.000 quilômetros de distância da Casa Branca. Tudo isso por um abraço público do presidente Zelensky, uma declaração, uma coroa de flores, o Hall of Remembrance e uma rápida parada na Embaixada dos Estados Unidos. Em 5 horas, ele já estava de volta ao trem rumo à fronteira, lendo e preparando-se para amanhã, antes mesmo de completar uma viagem que será lembrada nos livros de história séculos depois. Já está na próxima tarefa: mais carreatas, mais reuniões e mais apertos de mão. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, já se inscreva no canal, curta o vídeo e tchau e até o próximo vídeo.